Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os vossos assentos, muito obrigado em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidá-los, na verdade eu vou me deter no capítulo de número 21 do Evangelho a qual escreveu João, e praticamente a minha mensagem vai estar em base dos 25 versículos que tem esse capítulo. Então a história é um pouco grande e eu vou pedir a todos que estejam durante a mensagem com as suas Bíblias abertas para que nós possamos estarmos juntos fazendo algumas reflexões, algumas ponderações dentro deste capítulo para que possamos alimentar as nossas vidas com a rica palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam glória a Deus. Uma das inspirações que desenvolveu meu coração a estudar esta mensagem, inclusive o tema, o título é A Influência de Jesus, foi através de um depoimento de um livro que eu li, de um irmão, que depois de alguns anos de desviado na presença de Deus, ele encontrou com um pastor, e o pastor perguntou a ele, assim eu estava lendo a história dele, por que ele não ia à igreja mais? E uma das suas reclamações a esse pastor foi o seguinte, que durante muito tempo ele foi à igreja para ouvir Jesus, e ele, todas as vezes que ia aos cultos ouvir Jesus, ele acabava ouvindo a religião, e isso frustrou o seu coração. Então essa experiência com este homem acabou inspirando também o meu coração, diante daquilo que também já li, e aquilo que nós estudamos na palavra de Deus, e eu quero me deter juntamente com os irmãos dentro deste capítulo e assim estudarmos e assim alimentarmos nossa vida. Como eu disse, é 25 versículos, então nós vamos perder algum tempo se nós lermos toda a história, porém o contexto deste capítulo de número 21 de João é um contexto que está falando sobre os momentos finais de Jesus. Ele tinha ressuscitado há alguns dias e as mulheres estavam informando por todas as casas que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres estavam com essa notícia. É engraçado que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, apareceu às mulheres, e as mulheres foram as principais testemunhas da ressurreição de Jesus. E enquanto as mulheres estavam divulgando isso nas aldeias, os discípulos estavam vivendo um momento de dúvida, um momento de frustração, estavam no mar pescando, desanimado. Então esse é o contexto desse capítulo. E eu estava estudando um livro do pastor Levi, e o pastor Levi ele falou sobre a influência de Cristo neste livro, e depois no final ele fez uma confissão, ele fez um abrir de coração durante os 40 anos de experiência que ele teve com o pastoreio, e ele acabou assim abrindo o coração. E eu fiz aqui algumas anotações sobre essa confissão, do que o pastor Levi ele aprendeu sobre a experiência dentro da igreja, e sobre como houve uma frustração e como houve uma mensagem dupla dentro do seu coração sobre essa influência de Jesus, ou sobre o que ele muito aprendeu também através do contexto religioso que ele viveu. E ele disse bem o seguinte, eu vivi sobre a influência de Jesus, mas eu também vivi dos apetrechos piedosos da religião. Ele disse também, eu vivi sobre a influência de Jesus, mas também com todas as satanizações e canonizações que fizeram em nome de Jesus, que ele não tem nada a ver com isso. Eu vivi sobre a influência de Jesus, mas com toda a mentalidade religiosa, infantilizadora e alienante, e a sua respectiva prática anti-humana que, em nome de Deus, fere, abusa e traumatiza pessoas. Mas ele termina, depois de fazer essas confissões, dizendo o seguinte, graças a Deus, que a influência de Jesus falou mais alto, e fizeram de mim um sobrevivente a essa religiosidade desumana
e castradora. Aleluia. Amém, irmãos? Nós temos que ter essa visão, porque, lamentavelmente, nós também podemos se perder no meio do nosso desenvolvimento espiritual, enquanto nós estamos crescendo na nossa maturalidade, na nossa intimidade com Deus. Nós temos que ter um cuidado na nossa vinda semanal aos cultos, de não cairmos no equívoco de estarmos aqui e estarmos perdidos. Ontem eu ministrei mesmo aqui para os jovens na vigília, e eu disse que muitas das vezes nós corremos o perigo de sermos como o filho mais velho do filho pródigo, que estava dentro da presença da casa do pai, mas não tinha intimidade com o pai. E às vezes, quando nós não temos esta influência verdadeira de Jesus na nossa vida, nós podemos correr o perigo, sim, de estarmos aqui, cantarmos, ouvirmos, estarmos aqui com o nosso corpo, mas a nossa alma e espírito está alienada a tudo que está acontecendo aqui. Nós podemos participar, sermos ativistas, tocarmos, termos o nosso nome na membresia da igreja, e infelizmente podemos até ser obreiros. E ainda assim vivermos distante da influência de Jesus. Mas eu quero abrir um parênteses e assim e de uma forma introdutória, já dizer aos irmãos, até para sair esse ar de adrenalina, eu quero abrir um parênteses e acreditar que todos nós aqui da Igreja Central, nós estamos aqui e verdadeiramente somos influenciados pela presença de Jesus. Jesus não apenas está na nossa boca, eu creio nisso. Jesus simplesmente é a nossa essência. Ele não é simplesmente uma história, uma fábula que está na nossa memória. Jesus simplesmente é a essência da nossa vida. Ele não é apenas um retrato, uma imagem. Jesus, ele é real em nosso coração. Levante assim a sua mão juntamente comigo, feche os teus olhos. Aleluia. Será que você já sentiu ele? Conversou com ele? Viveu com ele, está andando com ele, está vivendo com ele, aprendendo com ele. E interessante que nesse contexto, irmãos, nós percebemos que, de uma certa maneira, todos nós traímos Jesus. De uma certa maneira, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa história, nós também vamos trair Jesus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro acompanhou Jesus durante 3 anos e meio. Foi um discípulo que praticamente viveu próximo com todas as informações e instruções da mensagem do reino. Ele esteve presente com Jesus em todos os milagres. Ele realmente foi um homem que deu sequência a toda essa mensagem de Jesus, mas nessa ocasião, enquanto Jesus tinha sido crucificado, Pedro traiu Jesus. Pedro virou as costas para Jesus. E quando falamos de Pedro, Timóteo, até mesmo pensamos assim, poxa vida, tem muitos irmãos que são Pedros. Mas, por incrível que pareça, todos nós fomos Pedros em algum momento da nossa vida. Todos nós que aqui estamos, e não existe nenhum de nós que pode dizer bem assim, não, pastor, eu nunca traí Jesus. Não, nós sempre traímos Jesus. É interessante notar também que o versículo de número 3 do capítulo 21 mostra que, além de Pedro trair, ele foi absorvido por um sentimento de desânimo. A Bíblia diz que ele voltou à sua atividade anterior. Enquanto Jesus tinha acabado, momentos antes, semanas antes, Jesus tinha acabado de informar eles, vocês ficam em Jerusalém, vocês não saiam daí. Enquanto vocês não forem cheios do Espírito, vocês não saem. Vocês ficam aí. O que eles fizeram? Eles voltaram às suas atividades normais. E quem foi aquele que influenciou isso? Pedro. É interessante notar que o versículo 3, pastor Ageu, destaca que Pedro ainda levou alguns com ele, porque é assim que faz,
ou assim que fazemos, quando nós estamos vivendo um momento de deserto, ou um momento em que estamos alienados da presença de Deus. Em algum momento em que estamos, por assim dizer, distante, ou se sentindo magoado, ou momentos em que acabamos de trair e pensamos que a graça não nos alcança, nós ficamos doentes e ainda tornamos outras pessoas doentes. Mas o versículo 3 diz o seguinte, que amanheceu a madrugada. E quando amanhece a madrugada, a palavra de Deus é clara, que as misericórdias do Senhor nascem todas as manhãs. Eu não sei como você entrou aqui dentro, eu não sei como está a sua vida, eu não sei a que medida está a sua fé. Mas uma coisa eu sei, a misericórdia de Deus é tão grande que nenhum pecado pode te distanciar das mãos poderosas, cheias de graça de Cristo Jesus. E interessante que é todas as manhãs, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, o perdão de Jesus está aqui para renovar a nossa fé. É interessante notar que nesse contexto, pastor Aguiar, professor Aguiar, isso, professor Aguiar, é interessante que nesse contexto, nós temos algumas pedagogias repetitivas que Jesus quer ensinar aos discípulos. A palavra de Deus mostra aqui algumas repetições pedagógicas que nos ensina algumas verdades que temos que aplicar à nossa vida. Jesus, ele aparece, versículo de número 14, irmão Jorge Borges, ele aparece durante 3 vezes aos seus discípulos. Enquanto os discípulos estavam equivocados, perdidos, não, estou tranquilo. Enquanto os discípulos estavam preocupados, enquanto os discípulos estavam ansiosos, irmãos, porque eles estavam confusos, porque Cristo tinha morto, ele tinha morrido, ele foi sepultado, e eles estavam na expectativa dele ressuscitar. Aí, por 3 vezes consecutivas, Jesus aparece, pastor Ageu. Jesus aparece por 3 vezes consecutivos. E aqui nós aprendemos, nessa forma de Deus trabalhar, uma sucessão de repetições, porque é isso que acontece conosco. Todos os dias Deus aparece, todos os dias Deus fala conosco, todos os dias Deus nos incentiva, nos encoraja. Sabe por que a ceia do Senhor e nós, pentecostais, oficializamos uma vez por mês, até porque seguimos a orientação do apóstolo São Paulo, que diz bem assim, todas as vezes que comerdes este pão, vocês estarão anunciando a morte do Senhor. Todas as vezes que vocês participarem deste vinho, vocês vão estar lembrando o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E é isso, querido, que Jesus sempre quer nos conscientizar. Ele repete, ele aparece, ele sempre está presente, porque nós esquecemos. Nossa mente humana é limitada, nossa mente humana ela é cautelosa, nossa mente é tão fraca, mas todas as vezes Deus quer nos lembrar que Ele nos ama. Sabe por que todos os domingos, e Jesus ressuscita no domingo, e todos os domingos nós estamos aqui? É porque nós lembramos que o domingo é um dia especial. Sabe por que nós somos diferentes da tradição judaica, e nós cristãos adoramos a Cristo, e tiramos o domingo como o dia do Senhor? É porque no domingo foi o dia em que Ele ressuscitou, para nos conscientizar que as nossas vidas foram lavadas no precioso sangue dEle. Todos os domingos nós se reunimos aqui, cantamos, adoramos, ouvimos a palavra, falamos em línguas estranhas, cantamos junto com a orquestra, cantamos junto com o coral, e todos os domingos nós estamos aqui aquecendo o nosso coração. Porque nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus é como o nosso relacionamento de casamento. O fortalecimento, o resultado de um relacionamento ser forte é como você cultiva ele.
Se você quer um relacionamento forte, cultive ele. E assim é com Deus, irmãos. Por isso que quando o cristão ele começa a não vir mais à casa de Deus. Quando o cristão começa a não participar mais das coisas de Deus. Quando o cristão, Yuri, para de ler a Bíblia. Quando o cristão para de cantar, para de ser ativo, ele começa a esfriar. Mas todas as vezes em que ele coloca a lenha no altar, todas as vezes em que ele repetidamente ora, todos os dias dobra o joelho, todos os dias canta o mesmo louvor, porque já existe uma história de 100 anos e todas as vezes que nós cantamos este louvor, eu amo a mensagem da cruz, o louvor parece que salta da nossa boca, porque quanto mais nós aquecemos o nosso coração, aleluia, mais nós somos fortalecidos com a graça de Deus. Sabe o que é interessante nesta instrução pedagógica? Que Jesus convida os discípulos para pescar. Interessante que quando os discípulos foram convidados para a missão de evangelizar, o que Jesus falou a eles? Ei, vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. É familiar, é repetitivo. O convite de seguir a Jesus é o mesmo. Aquele momento em que eles estavam frustrados, imagine, irmão, pense se fosse nós. O nosso líder acabou de morrer. Imagine se fosse você, 3 anos ouvindo que Jesus era o Messias, agora de repente morre. Imagine, pastor, o desânimo daqueles homens. Mas Jesus convida eles mais uma vez, ei, vem, vamos pescar, vamos ao rio. Isso é marcante, irmãos, não é isso que acontece com as nossas vidas? Quando você vê coisas que você faz sempre, a primeira vez que você pega o seu filho nos braços, eu já estou ansioso para pegar o meu segundo, que agora é menina, porque esse momento é espetacular. Os discípulos estavam sendo lembrados do momento em que eles tiveram um encontro com Cristo. E imagine só, se estarmos na igreja, nós sentimos a alma leve. Se estarmos na igreja, nós já sentimos uma glória. Agora imagine estar perto de Jesus. E os discípulos estavam sendo retomados com aquela mesma experiência. Nessas repetições pedagógicas eu vejo Jesus pegando peixe, pegando pão, e a Bíblia está dizendo aqui nos versículos 9, que Jesus assa o peixe, que Jesus pega o pão e partilha, compartilha, come. O que era isso para os discípulos? Era uma lembrança de algo que já tinha acontecido anos atrás. Eles já tinham essa experiência. 2 multiplicações de peixes e pães. Ele já tinha uma experiência de Jesus pegar o pão e partilhar como símbolo do seu corpo. Agora imagine a sensação de comer, de alimentar, de ser saciado. E é isso que acontece conosco, irmãos, quando nós estamos sendo influenciados por Jesus. A nossa alma é alimentada, o nosso coração é alimentado. Quem tem a presença de Jesus, vive com a vida cheia de vida, e vida de verdade, e vida abundante. Eles comem com Jesus, compartilha. Sabe o que é legal, irmão santo? Que quem compartilha sabe compartilhar alegria e dor. Sabe qual é o emblema dessa mensagem? Desse contexto, é que quem compartilha é amigos. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Compartilhar significa alegria, dividir, ter ali apenas um peixe, um pão, mas esse pão é de todo mundo. É como se aqui nós se reuníssemos nesse momento e de repente as cozinheiras trouxessem aqui uma quantidade de alimentos e falasse bem assim para nós: hoje a sede vai se alimentar. Mas de repente nós olhamos para a mesa e vemos que é insuficiente a quantidade de alimentos que tem para todo mundo comer. Você está até com fome. Você pega a sua parte,
Mas quando você tem o sentimento de compartilhar, você é capaz de pegar um pedaço pequeno, você tira a metade, come e dá a metade para alguém, porque este é o sentimento de compartilhar. Os discípulos têm essa experiência. Nesse momento, Jesus, por 3 vezes repetitivas, diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece que Jesus está querendo dar um sinal. Daí, de repente, Pedro é questionado da seguinte maneira. Jesus fala: Pedro, tu me amas muito mais do que estes? Interessante, porque Pedro sempre queria ser o primeiro. Pedro sempre queria ser aquele que estava na frente. Na verdade, na mente de Pedro, ele achava que ele era mais importante do que os outros discípulos. Aí Jesus está dando uma pedagogia para Pedro. Aí Jesus está dando uma dica para Pedro: Pedro, realmente você me amas? Aí Jesus continua dizendo o seguinte: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Dizer que amamos a Jesus é muito fácil, irmãos. É muito fácil. A boca fala, é muito fácil. Falar é fácil. Se eu perguntar para você aqui, é difícil nós decifrarmos. É fácil dizer eu amo. Mas Jesus está querendo nos ensinar que aqueles que de fato verdadeiramente amam, têm condições de cuidar dos outros. Jesus, ele nos ensina que aquele que realmente ama, ele tem condições e se importa com o próximo. Não tem como eu dizer, inclusive João, ele foi confrontador, e quando nós lemos as epístolas de João, nós somos desafiados, porque João, ele diz bem assim: como você pode dizer que ama a Deus e odeia o seu próximo? Como você pode dizer que ama a Deus e não é capaz de se doar pelo próximo? Porque o sentimento de amor não é evidenciado por palavras, poemas, músicas, ou até mesmo pregações. É nas atitudes, como você se entrega, como você se doa, como você cuida das pessoas, como você valoriza a sua amizade com as pessoas, como você trata as pessoas, como você trata a pessoa que trabalha no supermercado, o telefonista que te liga todo dia, as pessoas que convivem com você na rua, como você trata os seus amigos de faculdade, como você trata os seus colegas, como você trata as pessoas que estão próximas de você. Não existe, é quase impossível dizer que amamos a Deus, quando na nossa boca nós estamos odiando o nosso próximo. Porque quem ama, irmãos, quem ama não morde, quem ama beija. Quem ama não espanta, quem ama abraça. Provérbios está dizendo, e Salomão está dizendo bem isso, e considera o povo e diz bem assim: olha, se vocês querem serem cautelosos, cuidado, porque o vosso amor é evidenciado nas vossas atitudes, e quem ama, esconde, não revela. Quem ama, cuida. Quem ama, pastor, preserva. Quem ama, não difama. Quem ama, oferece pontes. Quem ama, oferece caminhos. Quem ama, divide a mesma cama. Quem ama, divide as roupas. Quem ama, consegue dividir. Quem ama, consegue dar. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que quem ama consegue se doar. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui essa noite. Você que é influenciado por Jesus.
Como está a sua vida com o próximo? Como está a sua vida com as pessoas que estão ao seu lado? Como está a vida com os seus filhos? Como está a vida com os seus colegas de trabalho? Como está a vida com aqueles que Deus colocou aos seus cuidados para apacentar? Ser influenciado por Jesus, irmãos, revela isso. Dentro desse contexto, nós vemos encerrando João dizendo bem assim: Jesus fez. Tudo o que ele fez, se nós fôssemos escrever os livros, não seria capaz. Ele diz assim: os livros não seria capaz de registrar tudo o que ele fez. Mas sabe o que foi mais importante que Jesus fez? Foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário, para garantir para todos nós o direito de salvação. Isso foi o que Jesus fez. Fez muitas coisas, mas foi capaz de morrer na cruz, foi capaz de se doar, foi capaz de resgatar para ele um povo seu, propriedade dele, exclusiva dele. E aqui nós estamos para a glória de Deus Pai, um povo comprado com sangue precioso de Jesus. Viver influenciado por Jesus, irmãos, é isso. Viver influenciado pela sua paixão, pela sua misericórdia, pela sua iniciativa. E essa noite nós estamos aqui neste lugar. Nós estamos aqui para ser influenciado por Ele, sermos tocados por Ele. Quem é influenciado por Jesus e tem intimidade com Jesus, é consciente da sua vida, é tranquilo com a sua vida. Quem está influenciado por Jesus, o barco pode estar até sendo agitado, confrontado pelas ondas, os mares podem até estar a ponto de engolir, mas quem está influenciado por Jesus tem a convicção que o barco pode balançar para a esquerda, pode balançar para a direita, mas o barco não será afundado, porque Jesus não permitirá. Quem é influenciado por Jesus, Oséias, é capaz, querido, é capaz de superar todos os obstáculos. E essa noite nós estamos aqui neste lugar, nós estamos diante desta palavra, nós estamos diante deste cenário, nós estamos aqui para dizer, queridos, que Jesus, Ele influencia a nossa vida. Ele influencia a nossa família, Ele influencia o nosso coração, Ele influencia a nossa história. E eu quero nesse momento convidar todos para se colocar de pé juntamente comigo. Enquanto o grupo se prepara para estar cantando um louvor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enquanto o grupo se prepara para estar cantando, eu gostaria de convidar você a estar com o seu coração aberto. Você que quer ser tocado por Jesus, eu não sei como você entrou aqui neste lugar. Eu não sei como está o seu coração, se você está ferido, se você está confrontado, se você está abatido, se você está distanciado, se você está precisando de cura. Pedro estava desanimado, Pedro estava com algumas doenças emocionais. Pedro estava com uma situação de alienação, mas Jesus apareceu para Pedro naquele exato momento para dizer para ele: Pedro, eu vou te influenciar, Pedro, eu vou estar envolvido em você, Pedro, eu vou estar juntamente com você. E essa hora nós estamos aqui neste lugar, irmãos, dia 10 de julho de 2016, estamos aqui no Templo Central para dizer que Jesus faz parte da nossa vida, que Jesus faz parte do nosso ser, que Jesus faz parte do nosso coração, que Jesus faz parte da nossa alma, que Jesus faz parte da nossa história, que Jesus faz parte da nossa família, que Jesus faz parte da nossa vida. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos.